Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esse será o texto base da mensagem desta noite. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Guarda esse versículo aí, nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho. René Descartes foi o pai da filosofia moderna. Ele disse a famosa frase, cogito ergo sum, que em português quer dizer, penso logo existo. E ele disse o seguinte, a verdade, ela é filha da dúvida. A verdade é filha da dúvida. Ora, se uma verdade não suporta questionamento, ela não é verdade. A Bíblia é um livro que suporta questionamento. A Bíblia passa pelo filtro do questionamento. Você está livre para perguntar, você está livre para questionar. Ela não é uma verdade subjetiva, ela é uma verdade concreta, palpável, histórica, verificável, atestável. Então, é natural que aqueles que examinam a Bíblia, aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que estudam a Bíblia, é normal que essas pessoas questionem. E é bom que continuem questionando, pois a Bíblia ela tem resposta para as nossas dúvidas. Ela tem resposta para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas, para as nossas angústias. Ela, de fato, é a palavra de Deus, mas ela pode ser confrontada assim, diferente do que muitas pessoas dizem. Não pode questionar. Não pode questionar sim. A Bíblia é a verdade. E por ser a verdade, ela aguenta ser confrontada por todos os tipos de questionamentos. Portanto, se surgirem dúvidas, se surgirem questões, é importante você fazê-las sim. Entretanto, nem sempre as dúvidas partem de nós. Quando os questionamentos vêm de outras pessoas, pessoas céticas, nossos colegas de trabalho, amigos, familiares, descrentes, não é? Quando os questionamentos vêm dessas pessoas, como é que nós devemos agir? Alguém já te perguntou por qual razão você crê na Bíblia? Alguém já te perguntou, já te desafiou a provar a existência de Deus? Alguma vez já te pediram alguma evidência da ressurreição de Cristo? São questões interessantes da nossa fé. E se você é cristão e você nunca foi desafiado com essas perguntas, a probabilidade é que um dia você seja. E quando esse dia chegar, o que é que você vai responder? Quais serão as suas respostas a essas perguntas? Quando você pergunta a um crente, né? Como ele sabe que Deus existe, provavelmente ele vai responder, eu acho que Deus existe porque eu sinto Ele, eu sinto a presença dEle. Eu acho que Deus existe porque a Bíblia diz que Ele existe. Veja, não há nada de errado com essas respostas. São boas respostas, são respostas corretas. O problema é que para um ateu, essas respostas não vão significar muita coisa. Não seria bacana se a gente pudesse, ao sermos confrontados com uma pergunta desse tipo, a gente pudesse respondê-la de uma forma fundamentada, apresentando argumentos válidos, evidências concretas. Mas, Rafael, existem argumentos racionais e evidências para responder esse tipo de pergunta? Em outras palavras, é possível debater com o descrente, de forma a rebater os argumentos dele, com outros argumentos, sem utilizar saídas fáceis, né, como
Deus existe porque a Bíblia diz que sim. É possível? Sim. Quantos aqui sabem o que é apologética? Todo mundo sabe ou ninguém sabe? Quantos aqui já ouviram a palavra apologética? Algumas pessoas, ok. Apologética vem do grego apologia, que significa defesa, semelhante àquela defesa que é praticada em tribunais. Apologética cristã implica em você fazer uma defesa da fé cristã. Mas a fé cristã, ela precisa ser defendida? Deus precisa que a gente o defenda? Certamente não. No entanto, a Bíblia nos ordena que tenhamos tal defesa pronta a qualquer pessoa que venha nos perguntar o porquê de crermos no que cremos. Vamos voltar para 1 Pedro 3,15, o texto base. Existe uma outra versão que diz assim: se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Apologética. Façam-no, porém, de um modo amável e respeitoso. Reparem na atitude que o apóstolo diz aqui, que devemos ter quando nós apresentarmos essa defesa. Deve ser com mansidão e respeito. Deve ser de uma forma amável. O apóstolo João, apóstolo do amor, também fez apologética. Quando ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e então o verbo se encarnou e habitou entre nós. O que João está fazendo aí é apologética. Ele está defendendo a divindade de Cristo contra ideias que existiam na época, no século I, ideias que diziam que Jesus era apenas um bom homem, um bom mestre talvez, ou um charlatão, um louco, ou qualquer outra acusação feita contra Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo também, de mesmo modo, em suas cartas, ele defende o evangelho contra ideias oriundas de alguns grupos de cristãos que haviam na época, grupos vindos do judaísmo. Em algumas passagens, Paulo explicitamente defende a encarnação de Cristo, que Cristo, Deus se encarnou na forma de um ser humano, Jesus Cristo. Porque esses grupos falavam, não é, existia uma doutrina, o gnosticismo, que surgiu no século I. Esse grupo negava a existência de um corpo físico para Cristo. Ou seja, eles negavam que Deus se encarnou na forma de um ser humano. Vamos ver isso na prática, como foi que Paulo fez essa apologética? Colossenses, capítulo 2, versículo 9, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Aqui Paulo enfatiza que Jesus não era apenas um espírito, ou uma aparição, uma energia. Não, ele é Deus em corpo real. Jesus tinha um corpo físico como esse que eu tenho, que você tem. Ele sentia calor, frio, fome. Existe um outro texto muito forte que Paulo também faz essa defesa. Está em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esses dois versículos enfatizam, mostram Paulo combatendo ideias que já estavam surgindo, né, e que mais tarde iriam ser associadas ao gnosticismo. A ideia de que o mundo material seria mal demais para que Deus se encarnasse de verdade. Então, se você acha que a apologética é besteira e o cristão não deve se preocupar com isso, saiba que a igreja primitiva nasceu apologética e permaneceu apologética mesmo após a morte dos apóstolos. Eu creio que é vital para o cristão, principalmente os cristãos do nosso tempo, serem treinados para defender a sua fé. E eu sinto que isso é uma carência, de uma forma geral, nas igrejas de hoje do nosso país. Os nossos jovens e adolescentes não estão sendo treinados para defender
aquilo em que eles acreditam. Por isso que muitos são enganados com falsas doutrinas. Então, nesta noite eu quero apresentar 3 razões, 3 motivos para a importância da apologia na nossa vida espiritual. O primeiro deles é moldar a cultura. Moldar a cultura. Irmãos, existe uma guerra que está sendo travada neste exato momento. É uma batalha tremenda pela alma do ser humano. Uma luta que não é política nem militar. Ela possui uma dimensão espiritual. E ela vem sendo promovida pelo chamado secularismo radical, que vem ganhando, inclusive, cada vez mais adeptos na Europa, principalmente na França. O secularismo radical é uma forma mais intensa e militante do secularismo. E ele propõe, irmãos, que a religião seja totalmente eliminada da sociedade. Essas pessoas propõem uma espécie de ateísmo estatal, no qual a religião está excluída do Estado. Nós vivemos num Estado laico. O Estado laico significa que o Estado é separado da religião. Mas a sociedade é religiosa. A sociedade brasileira é religiosa. 50% da população brasileira é católica, 30% é evangélica. Então, em sua maioria, nós somos cristãos. O secularismo radical, ele não quer só separar o Estado da religião. Ele quer exterminar a religião. Nos Estados Unidos e na Europa, nós podemos encontrar os neo-ateístas, que são até mais agressivos. Eles querem exterminar a religião da sua vida pessoal, da sua vida privada. Não basta eles serem ateus, eles querem que todo mundo seja. E esses grupos estão querendo moldar a nossa cultura para erradicar o cristianismo da sociedade. Agora, por que nós devemos nos importar com isso? Por que a gente simplesmente não pode pregar o evangelho ignorando as coisas que acontecem no mundo, na política, na sociedade? A resposta, irmãos, é que o evangelho jamais é ouvido em isolamento. Ele sempre para o pano de fundo da cultura em que a pessoa nasceu e foi criada. Veja bem, uma pessoa que nasceu numa cultura solidária à fé cristã, ela estará mais aberta ao evangelho, mais aberta para ser evangelizada, do que uma pessoa que cresceu numa cultura secular. Para uma pessoa que cresceu numa cultura secularizada, é mais fácil você falar para ela acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, do que desafiá-la a acreditar em Cristo. A coisa toda de religião, de Jesus, de Bíblia, soa muito absurda para eles. A Europa, por exemplo, se tornou tão fria espiritualmente e secularizada, que está difícil o evangelho sequer ser ouvido lá. As pessoas não têm mais tempo nem interesse de parar nas ruas para ouvir falar sobre Jesus. Elas não querem, simplesmente não têm o interesse mais. É por isso que missionários que estão lá precisam labutar por anos a fio para conseguir um punhado de convertidos. A razão dessa dificuldade está no fato de que o evangelho que nós pregamos simplesmente não se encaixa como uma opção viável no modelo cultural em que essas pessoas vivem. Portanto, se o evangelho precisa ser ouvido como uma opção intelectual viável para essas pessoas, é vital, é necessário que nós, cristãos, procuremos moldar a nossa cultura de tal forma que a crença cristã não seja descartada por essas pessoas como uma mera superstição. E é aí onde entra a apologética cristã. A defesa da nossa fé ela não é algo impossível, ela pode ser feita. E nós vivemos numa época em que a ciência ela está mais aberta para a existência de um criador, de um designer inteligente, do que em qualquer outra época que nós tenhamos memória recente. Então, se nós conseguirmos aparelhar as pessoas,
sejam elas leigas ou não, para que elas forneçam boas respostas às perguntas dos descrentes, fornecendo argumentos sólidos, com base naquilo que a Bíblia afirma. Então, a forma com que os cristãos serão vistos na sociedade, na nossa cultura, vai mudar. Irá lentamente mudar. Os cristãos passarão a ser vistos como pessoas de bom senso, pessoas que podem ser levadas a sério, ao invés de serem vistos como fanáticos, pessoas guiadas pela emoção, porque é assim que o mundo nos vê. Esses evangélicos são todos fanáticos. Crente é tudo doido. Tornar-se cristão irá parecer uma opção atraente às pessoas. Mas que fique muito claro, eu não estou dizendo que as pessoas se tornarão cristãs por causa dos argumentos, por causa das evidências que nós apresentarmos. Não, eu estou dizendo que os argumentos e as evidências irão ajudar a criar uma cultura em que a crença cristã se tornará algo viável a se abraçar. Criará um ambiente em que as pessoas estarão abertas ao Evangelho. Então, se tornar bem preparado em apologética, irmãos, é uma forma vital de ser sal e luz na cultura em que vivemos. Primeira razão, moldar a cultura. Segunda razão é para fortalecer os cristãos. Os benefícios de você ser preparado em apologética, os benefícios são tremendos. Primeiramente, saber que você crê, assim como saber no que você crê, fará com que você se torne uma pessoa mais confiante para compartilhar sua fé com as outras pessoas. As pessoas que carecem de treinamento em apologética, geralmente, frequentemente, elas têm medo de compartilhar sua fé, ou de levantar a sua voz por Cristo. Por quê? Porque temem que alguém possa lhe fazer alguma pergunta. Quem já estudou em faculdade, ou até mesmo no ensino médio, sabe muito bem o quanto alguns professores gostam de provocar a fé cristã, né? Eu tinha um professor no ensino médio, professor de geografia, que em certo seminário, certa apresentação, eu falei que a natureza, ela é revelação de Deus, expressa a revelação de Deus, a criação, os animais, a fauna, a flora. Ele não gostou, ele ficou incomodado. Há diversos exemplos de professores que não só ficam incomodados quando a gente fala de religião, mas eles querem, incentivar, colocar na cabeça dos alunos o viés ideológico deles. Há aqueles que sentem prazer em bombardear intelectualmente os alunos com todo tipo de filosofia, misturada com relativismo e ceticismo. E aí o ambiente acadêmico acaba se tornando um verdadeiro campo de batalha intelectual. E se você, jovem, que estiver estudando, for para uma faculdade assim, desarmado, sem preparação, ou você vai ficar calado e escutar o professor zombar da sua fé, ou você vai virar uma presa fácil, quando ele fizer alguma pergunta básica e você não souber responder. Então, o treinamento em apologética vai fazer com que os cristãos se tornem testemunhas destemidas e ousadas por Cristo Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Nós devemos nos tornar discípulos ousados e destemidos. Amém? Em segundo lugar, a apologética é útil para nos ajudar a manter a fé em momentos de dúvidas e em momentos de lutas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita apostasia. Apostasia é renunciar à própria fé. E há diversas notícias aí de pastores evangélicos, cantores, gospel, artistas, que renunciaram e abandonaram a fé cristã. E aí, quando você vai mais fundo na história dessas pessoas, você descobre, você percebe que muitas vezes elas tinham dúvidas básicas sobre Deus, sobre o cristianismo, dúvidas que a gente tira na EBD. E aí você percebe que eram pessoas que viviam um cristianismo frágil. E tudo que é frágil, na primeira onda que vem, desmorona. Se você tem um casamento frágil, na primeira onda que vier, vai desmoronar. Se você tiver uma fé frágil,
na primeira dificuldade que vier, você tende a desmoronar também. Quando a teologia bíblica sadia, teologia bíblica correta, ela é negligenciada e ela é substituída por uma cultura espiritualizada, moderna, a exposição a essa teologia naturalmente vai afastar a mente de uma pessoa, o coração de uma pessoa que nunca se submeteu genuinamente a essa verdade eterna. Em outras palavras, a queda dessa pessoa é praticamente certa. A apostasia de tantos crentes que vem aparecendo aí na mídia reforça a necessidade dos pais instruírem os seus filhos em verdades doutrinárias desde cedo. Isso é um lembrete de que a igreja e os pais precisam ensinar apologética para os seus filhos, a fim de que eles aprendam a combater esses ataques que estão fazendo a palavra de Deus, que o mundo faz a palavra de Deus. E, infelizmente, a igreja está falhando com isso. A igreja está falhando com os nossos jovens. Ao invés de fornecer um treinamento de defesa de fé a estes jovens, a igreja está se concentrando em dar a eles experiências de adoração, que são puramente emotivas, sensações, entretenimento. É isso que vem acontecendo em muitas mega igrejas que a gente vê por aí, que sim, estão lotadas, atraem muitos jovens, mas a maioria deles lá está lá pelos motivos errados. Os jovens que são atraídos a essa igreja não estão lá para adorar a Deus, mas estão lá por outros motivos. E aí vemos exemplos de igrejas com pastores celebridade, igrejas em que no final do culto tem sessão de foto com o pastor, igreja com área VIP para convidados. Vemos cultos em que o momento do louvor parece mais um show do que outra coisa. E isso desperta o interesse da juventude. Deve ser bom demais estar numa igreja onde o louvor parece um show. Mas depois que o culto termina, depois que o louvor acaba, você percebe que a fé desses jovens era completamente frágil. Por dentro, muitos têm uma fé frágil, sem fundamentos sólidos. Desconhecem a palavra e não sabem defender a sua fé. E o resultado disso é o aparecimento, cada vez mais, de heresias nas pregações. Nós estamos vendo aí uma onda de pregadores coach, pregadores mirins, de 13, 14 anos, subindo no púlpito aí para falar besteira, para falar heresias nos louvores, e o aumento cada vez mais de casos de apostasias. E é claro que a apologética, ela não vai garantir que alguém vai se manter firme na fé. Ela não vai garantir. Entretanto, existe uma série de fatores morais e espirituais que pesam nessa balança. Embora a apologética não seja uma garantia, ela pode ajudar. Ela nos ajuda a termos respostas lógicas e ponderadas a perguntas profundas sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Com isso, nós nos tornamos cristãos mais fortes em nossa fé e mais respeitados pelos descrentes também. Então, o treinamento em apologética é uma ferramenta necessária, vital, para fortalecer os cristãos. Primeira, moldar a cultura. Segunda, fortalecer os cristãos. E a terceira é ganhar os incrédulos, ganhar os descrentes. Vejam bem, eu acredito que todos nós concordamos quando eu disse que a apologética é útil para fortalecer nossa fé, né? Mas eu sei que algumas pessoas podem negar a utilidade da apologética para ganhar pessoas para Cristo. Elas vão dizer, ninguém chega a Cristo através da argumentação. E elas têm um ponto, sim. É trabalho do Espírito Santo, né? Fazer o convencimento na pessoa para que ela aceite a Cristo. Mas, quando nós pregamos o Evangelho a um grupo de pessoas, sejam pessoas que a gente conhece ou não, utilizando argumentos, utilizando evidências, nós não devemos esperar que essa pessoa que está ouvindo simplesmente não reaja. Ela vai reagir, irmãos. Ela vai discutir conosco. E aí, nesse momento, nós estaremos plantando uma sementinha. Nós estaremos plantando e regando essa sementinha na esperança de que, com o tempo, ela cresça e dê frutos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com C.S. Lewis.
Todos aqui acho que já ouviram falar do autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ele era ateu antes de escrever as Crônicas de Nárnia. Ele era ateu desde adolescente. Tinha muitos questionamentos sobre a Bíblia. Criticava demais a Bíblia. E aí ele foi alcançado ao Evangelho depois de uma conversa que ele teve com Tolkien. Isso mesmo, o autor do Senhor dos Anéis. Que era um cristão convicto. E imagine essa conversa, que não foi qualquer conversa, né? 2 gênios da literatura conversando ali. Tolkien, nessa conversa, utilizou argumentos e evidências científicas para convencer Lewis de que o Evangelho é real. Então, C.S. Lewis se converteu e se tornou um dos cristãos mais influentes do século XX. Pense no impacto que a conversão desse homem tem até hoje. Lee Strobel, um autor conhecido, ele deu uma declaração dizendo que perdeu a conta do número de pessoas que vieram a Cristo através dos livros dele, A Defesa de Cristo e A Defesa da Fé. Um dos seus livros, inclusive, virou um filme, chamado Em Defesa de Cristo, a qual eu recomendo que a gente assista aqui no nosso Cine BPA, futuramente. Excelente filme. Então, com o treinamento em apologética, nós nos tornamos também cristãos mais ousados do evangelismo. Porque nós não teremos receio de ter a nossa fé questionada. E aí o resultado deste evangelismo mais ousado é mais vidas aceitando a Jesus e sendo salvas. Então, aqueles que dizem que a apologética é ineficaz com os descrentes, eles devem estar falando pela experiência deles, uma experiência limitada. Porque a história diz o contrário. Quando a evidência ela é persuasiva e sensivelmente apresentada do jeito certo, correto, combinada com o Evangelho, claro, e combinada também a um testemunho pessoal, o Espírito de Deus, irmão, se apraz em usar isso para atrair pessoas a si mesmo. Então, resumindo, a apologética ela é vital para ganhar vidas para Cristo. É vital para o discipulado cristão. Ela desempenha um papel crucial na formação da cultura, no fortalecimento dos crentes e na conversão daqueles que não creem. Portanto, seja você pastor, pregador, instrumentista, ministro de louvor, professor da escola bíblica, não importa. Seja você cristão, discípulo de Cristo, o que é que você pode fazer em relação a essas verdades? Primeira coisa, irmãos, está no nosso versículo base. Nós devemos santificar a nossa mente e o nosso coração. Santidade, a gente sabe, né, está separado. Então, quando a gente santifica a nossa mente, nós estamos separando a nossa mente das impurezas do mundo. Quando a gente santifica o nosso coração, a gente está separando o nosso coração das coisas do mundo para que ele não seja contaminado. Isso, na prática, significa viver uma vida cristã real, ter um relacionamento real com Deus, não apenas superficial. Afinal de contas, como é que você vai defender aquilo que você não vive? Como defender aquilo que você não vive? Seria uma hipocrisia. Não há nada, irmãos, que chegue nos nossos corações sem antes passar pela nossa mente. E a apologética cristã, com certeza, inclui o uso da nossa mente santificada, do nosso coração santificado, para apresentar de forma coerente as verdades divinas. Isso porque as verdades das Escrituras, as verdades divinas, são verdades para serem vividas, praticadas. O apóstolo João escreveu: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas da verdade. Ele está falando para Gaio, não é? Seu elogio a Gaio não era porque ele sabia ou ensinava a verdade, mas porque Gaio vivia a verdade. Então ele fala, como tu andas na verdade. Tá? Terceira carta de João 1:3. Então, saber algo e ensinar algo é diferente de você viver diariamente isso. Não estaremos defendendo a verdade cristã
se não começarmos a viver, de fato, uma vida cristã. Então, antes mesmo de pensar em apologética, você deve começar a viver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Como nos ensinou o apóstolo Pedro, antes de dar uma resposta a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ele exorta: santificai nos vossos corações a Cristo como Senhor. 1 Pedro 3,15. Então, viver sob o senhorio de Cristo é viver de forma apologética, mostrando que a verdade revelada é uma verdade a ser vivida. Depois, você pode começar, irmãos, a se interessar mais pelo assunto. Há diversos livros por aí que são de extrema sabedoria, diversos livros disponíveis. Eu recomendo 3. O livro Em Guarda, de William Lane Craig. A Fé na Era do Ceticismo, de Tim Keller, saudoso Timothy Keller. E Por que Você Acredita, de Scott Oliphint. Esse último está aqui, das minhas mãos, que é uma excelente ferramenta, inclusive, para ser aplicada nas células, esse livro aqui. Por que Você Acredita. Veja, você não precisa fazer um curso caro de apologética para desenvolver a defesa da sua fé. Você pode ir à célula, ou você pode ir à escola bíblica, que são excelentes lugares, bons lugares, para aprendermos mais sobre a apologética, e são de graça, né? Leia mais, estude mais. Há muito conteúdo na internet, gratuito, palestras no YouTube, debate entre cristãos e ateus, os quais você pode assistir, e são enriquecedores esses debates, irmãos. Veja, há duas riquezas nesta vida que ninguém pode tirar de nós. A primeira é a salvação em Cristo Jesus. A salvação que é gratuita, vem pela graça, que você recebeu voluntariamente. E a segunda é o conhecimento que você adquire durante toda a sua vida. Ninguém pode tirar de você. São tesouros que o mundo não pode roubar daqueles que andam com Deus. Mas para adquirir esse conhecimento, você precisa se interessar. Precisa buscá-lo. Porque o conhecimento ele não virá até você num passe de mágica. Ele não vai cair assim do céu. Quer aprender apologética? Quer aprender a defender melhor a sua fé? Você vai ter que ler mais, estudar mais e praticar mais. Por fim, a melhor apologética cristã, irmãos, é a proclamação. Esse é outro ponto que também não pode ser negligenciado. Antes de defender as verdades divinas, nós precisamos proclamá-las aos 4 ventos de todas as formas. Nós não devemos pressupor que as pessoas duvidarão delas. E essas verdades precisam ser pregadas, ensinadas e escritas. Devem estar presentes em conversas corriqueiras, nos ambientes populares, nas obras literárias, na sua escola, na sua faculdade, nos centros acadêmicos, nas redes sociais, nos programas de rádio, de TV e nos debates de toda a natureza. Irmãos, é preciso encher os meios de comunicação, as repartições públicas, as escolas, as universidades. As verdades divinas não podem ser colocadas de lado, ou consideradas como sendo somente a religião de pessoas irracionais, pessoas fanáticas. Nós precisamos anunciar ao mundo que está lá fora, o mundo que está sedento, o mundo que está faminto, que há um único Deus Criador, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, e diante do qual todos irão ter que prestar contas um dia. Precisamos proclamar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é infalível, inerrante, que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Devemos ensinar a realidade do pecado para as pessoas e falar para elas a necessidade de fé e arrependimento. Essas verdades fundamentais devem estar presentes em tudo aquilo que é humano, não devem ficar restritas às nossas casas, não devem ficar restritas às nossas reuniões aqui no templo, não podem ficar limitadas, irmãos, à nossa subcultura evangélica. Finalmente, queridos, tendo vivido e proclamado as verdades de Deus,
nós podemos esperar que os questionadores surjam, os contestadores surjam, apareçam. E aí você precisa estar preparado, pois muitos vão lançar palavras duras com vocês. Muitos vão te atacar, te xingar, defender, né, as críticas, as ideologias deles com pressupostos intelectuais, com argumentos inteligentes, irmãos. Eles vão tentar enfraquecer e ofuscar a palavra de Deus, ridicularizar a palavra de Deus, armados com argumentos que não são fracos, argumentos que não são desprezíveis. E é nessa hora que nós temos que estar preparados para responder com mansidão e respeito. Se as pessoas vierem até nós com palavras duras, zombarias e xingamentos, nós as responderemos com mansidão e respeito. Mais uma vez, se alguém se aproximar de você, questionando a sua fé, não importa onde você estiver, na escola, na faculdade, na rua, se alguém vier para você questionando a sua fé, te xingando, zombando da sua fé, como é que você vai tratar e responder essa pessoa? Amém, com mansidão e respeito, de forma amável, irmãos. Se você fizer isto, irmão, se você fizer isso, se você tratar as pessoas assim, tenho certeza que o resultado vai ser excelente. Isso não vai garantir, claro, que você vai conseguir convencer a pessoa a aceitar o Evangelho, a se converter instantaneamente, porque a pessoa ainda precisa dar um passo muito importante, né, que é ter fé. Mas significa que a verdade de Deus estará sendo defendida, irmãos, por pessoas que sabem a razão pela qual creem e se dedicam com empenho para entender e explicar esta razão às outras pessoas de uma forma coerente. De uma forma coerente, irmãos. Porque é assim que a gente conquista as pessoas. Não é gritando o Evangelho no ouvido delas, não. É apresentando o Evangelho de uma forma coerente para elas. Então nós precisamos estar preparados e saber refutar todos os argumentos enganosos, argumentos que vão criar obstáculos nas mentes e nos corações das pessoas, que vão impedi-las de reconhecer a verdade e a coerência da verdade. O nosso país ele está se tornando mais culto. Então a nossa mensagem ela precisa acompanhar tal desenvolvimento, de modo que o mundo veja, ouça e creia. Como cristãos do século 21, nós estamos diante de desafios enormes, principalmente aqui na cultura ocidental. Felizmente existe o treinamento em apologética que pode nos ajudar a fazer frente a esses desafios. Ela não serve para nos deixar arrogantes ou para vencermos debates. Não é isso que a gente quer. A apologética nos ajuda a ver que podemos confiar na Bíblia e nos Deus revelado por ela. Nos ajuda que podemos e devemos, com prudência, sabedoria e amor, levar as pessoas a enxergarem essas verdades. E eu quero concluir lendo 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A apologética é uma arma poderosa que você tem. Então use-a com sabedoria para moldar a cultura, para fortalecer a sua fé e das outras pessoas e para ganhar almas para Cristo. Use essa arma, mas use-a com mansidão e respeito, a fim de que Deus seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.